A reforma da casa é um sonho de milhares de brasileiros, mas para que esse sonho não se transforme num pesadelo, vale considerar alguns detalhes antes de iniciar o procedimento. Pequenas alterações, como mudar a pintura, alterar a iluminação ou o mobiliário do imóvel, são coisas simples que não exigem a observância da legislação municipal. Porém, reformas de maior dimensão demandam algumas cautelas. Desta forma, o primeiro passo é contratar um engenheiro civil ou um arquiteto para que ele analise se o projeto é viável, se ele é considerado simples ou se ele é mais complexo, para que você realize a obra dentro da legalidade e não comprometa a segurança e a vida das pessoas. Para explicar melhor a questão da reforma e o processo, hoje o Urbanize trouxe a arquiteta Mariana Leme. Explique melhor pra gente. Quando nós tivermos alguma reforma de baixa complexidade, ou seja, uma troca de piso, uma substituição de bancadas, uma reforma simples, nós precisamos entrar na prefeitura apenas com um termo de licenciamento. Esse termo ele não exige muitas documentações. Nós vamos precisar de um requerimento e de um breve croquis sobre quais serviços vão ser modificados na construção. Não é necessário entrar com aprovação no processo de acordo ou no processo de aprovação final. Mariana, e no caso da pessoa já ter feito a reforma e não ter providenciado essa regularização na prefeitura? Bruna, nesse caso, nós entramos com um processo que nós chamamos de regularização. Essa regularização ela acontece quando nós fazemos esse serviço sem a contratação de um profissional, sem uma pré-aprovação na prefeitura, e aí posteriormente a gente precisa regularizar esse serviço. Então aí nós temos que entrar com um processo, pagar uma taxa referente a essa aprovação um pouquinho mais elevada do que seria se nós tivéssemos feito esse processo aprovado antes da execução da obra. Mariana, e se a minha intenção é fazer uma reforma mais complexa, como que é o procedimento? O ideal é a gente entrar na prefeitura com esse projeto antes de qualquer execução. Então, para esse processo, a gente vai precisar entrar primeiro com o de acordo, que aí vão ter alguns materiais necessários que a prefeitura exige, como a matrícula que comprove o nome do proprietário, as medidas do terreno. Vamos precisar de um projeto simplificado. Se essa obra for num condomínio, a gente precisa de uma aprovação prévia do arquiteto ou engenheiro responsável. E assim nós vamos dar entrada no processo na prefeitura. Após a liberação do processo de acordo, nós vamos entrar com a aprovação final, a fim de conseguirmos um alvará de execução. Então, com esse alvará de execução em mãos, aí sim o processo vai estar liberado para aprovação. A partir desse documento, a gente pode dar andamento à obra de maneira legal. Depois que esse projeto já estiver concluído, depois partimos para a verbação da área na matrícula. Isso mesmo. Quando há ampliação da construção já existente, o proprietário deve levar essa planta lá no registro de imóvel para que haja a verbação na matrícula. O valor gasto na construção também ele pode ser lançado contabilmente no imposto de renda do proprietário, isso aumentando o valor de aquisição do bem depois para uma futura alienação para fins de ganho de capital. Então, Mariana, resume pra gente, quem for reformar, quais são as suas orientações? Legal, Bruna. Então, se você vai fazer uma reforma simples, a gente vai precisar de um licenciamento de obra ou serviço, que é um processo relativamente menos complicado perante a prefeitura. Se você quiser fazer uma obra de maior porte com construção ou demolição de paredes, independente de ampliação de área ou não, aí nós vamos precisar entrar com um processo um pouquinho mais elaborado. Vamos precisar entrar então com um processo de acordo. Após a aprovação do de acordo, vamos precisar entrar com a aprovação de projeto e alvará de execução. Aí sim vamos poder iniciar as obras. Então, pessoal, antes de iniciar uma obra, uma reforma dos sonhos, procure um profissional capacitado para que ele explique sobre as exigências legais e você não sofra nenhum processo administrativo da prefeitura, não tenha aí uma penalização como uma multa.